galerinha, aqui estamos nós novamente, professora residente Maiara e o professor residente Gustavo. Primeiramente, vou iniciar com um grande resuminho das características, um grande resumo das características que já foram abordadas no vídeo 1 e vídeo 2, mas para enfatizar mesmo, para que vocês não esqueçam, certo? E, claro, que antes disso precisamos saber do que vamos tratar, né? Como sempre, geração 45 e Clarice Lispector, a sua escrita. A sua escrita na geração 45 foi uma novidade muito grande, não só a sua escrita, mas de outros autores, mas aqui o foco é Clarice. Foi uma novidade naquela época, inclusive é considerada ainda contemporânea justamente por essa novidade sobre muito fluxo de consciência, um mergulho no interior, o rompimento com o enredo. O fluxo da consciência é quando, no momento de epifania, o personagem ele entra em conflito com ele mesmo. Quando em uma situação banal, em uma situação corriqueira, ele vê que o que ele acreditava simplesmente não chega a um ponto que não lhe satisfaz mais, que não lhe traz mais alegria, que não lhe traz mais sentido, ele não vê mais sentido na sua vida, né? Tem o rompimento com o enredo. Por que esse rompimento com o enredo, professora? Porque ali ele estava seguindo a vida dele. Normalmente, talvez ele já fez aquela situação, já passou por aquela situação várias vezes, mas nunca parou para refletir, nunca teve esse momento de revelação, nunca parou essa autoanálise, nunca. Então, do nada, ele tem esse momento de revelação e percebe que ele precisa mudar. E aí tem esse rompimento com o enredo, porque aí ele não enxerga mais as coisas como ele via antes, ele vai ver de uma forma diferente, né? A subjetividade em crise, essa subjetividade em crise, né? Vocês já sabem do que se trata, porque é assim que o personagem, ele sabe que ele precisa de mudança, ele precisa mudar, ele vai entrar em crise porque talvez o que ele sempre acreditou não lhe faz mais feliz, não faz mais sentido, que não funciona mais do jeito que ele achava que funcionaria a vida inteira. Por isso que essa subjetividade entra em crise, porque você fica confuso, você não sabe se realmente, mas eu passei anos e anos e agora eu preciso mudar. Então é muito isso, a característica muito forte de Clarice Lispector. Essa subjetividade em crise, o fluxo da consciência, a memória se conecta entre o real e o subjetivo, favorecendo a autoanálise. Ela vai se autoanalisar, o personagem, né? Ele vai fazer uma leitura de tudo que ele já passou ali, de se o que ele faz faz sentido, é bom ou é ruim, enfim. A relação entre o bem e o mal também entra. Enfim, são situações banais que trazem essas visitações interiores, fazendo com que o personagem mude a sua forma de ver o mundo, tá certo? Gustavo vai abordar outras características, vai aprofundar mais outros detalhes, tá certo? Foi um prazer, espero que a gente tenha ajudado bastante vocês nos estudos de Geração 45 e Clarice Lispector, tá bom? Beijo e até mais! Então, pessoal, agora, eu sou o professor Gustavo. Agora eu vou dar continuidade ao que Maiara disse, só que eu vou posicionar um pouco o nosso olhar sobre a construção do sujeito em Clarice, que foi o último ponto que Maiara acabou de citar para vocês. Então, primeiro, a gente deve ter bem claro que para que a gente possa compreender melhor os estilos de cada autor, é muito importante que a gente saiba suas influências, sua biografia, o contexto histórico, social, justamente porque isso tudo influencia o jeito que ele escreve e predetermina esse autor a escrever da maneira que ele escreve. É só a gente pensar, por exemplo, que a gente come arroz, se a gente comer só arroz, nosso corpo vai ser de determinada forma. Se a gente come arroz, feijão, legumes, nosso corpo vai se comportar de outra forma, não é mesmo? Então, da mesma forma, um escritor, a depender do que ele lê, a depender do que ele entre em contato, ele vai escrever de uma forma ou de outra. Então essa é meio que a metáfora aqui que eu posso usar de comparação,
Então, para que a gente consiga compreender o tipo de sujeito que a gente está lidando em Clarice Lispector, a gente precisa pensar na sociedade como um todo. Então, há um conjunto de regras, crenças, princípios básicos que regem a nossa sociedade, o nosso modo de pensar, agir, se organizar. Então, esse conjunto de regras, de crenças e princípios básicos, eu vou chamar aqui de paradigma. Então, em suma, a gente pode dizer que a sociedade ela teve três paradigmas. Prestem bem atenção nisso, três paradigmas. Inclusive, a gente está imerso nesse terceiro paradigma. Então, em um primeiro momento, houve a crença que o universo era cósmico, né? Ou seja, se acreditou que o universo era finito e que cada ser nascia com um propósito e um lugar pré-definido no mundo. Então, por exemplo, a gente tem na mitologia grega o fato de existir um deus para cada parte, né, para cada elemento, assim por dizer. Então, isso já é um belo exemplo de que, por exemplo, Zeus era uma espécie de governante. Já Poseidon era deus dos mares, então cada deus tinha seu lugar. Então, da mesma forma, cada ser humano teria seu lugar no mundo, de uma forma bem organizada. Então, logo em seguida, né, quando a gente descobriu que o universo não era finito, não é finito, esse paradigma ele teve de ser substituído. Então, esse foi o período do advento da ciência, né, o giro antropocêntrico. Então, foi o momento no qual o racionalismo ele governou, né, o humano começou a ditar suas próprias regras. Então, não é mais deuses, agora é o homem que faz suas próprias regras. Então, desse jeito, o homem ele começou a acreditar que a gente poderia explicar o mundo de maneira racional, né, de maneira racional. Por exemplo, no Brasil faz calor, então faz calor em uma determinada época. Isso tem uma explicação lógica, né? Tudo tem uma explicaçãozinha racional. Só que, né, nem tudo são flores. Esse pensamento racionalista ainda não deu conta de explicar o mundo. Então, por exemplo, por que a gente sonha? Né? Uma visão racionalista, pura e simplesmente, ela não é capaz de dar uma resposta satisfatória a essa pergunta. Então, o que resta para a gente é tentar apelar para o irracional, né? Aquilo que não pode ser explicado objetivamente por meio de palavras. Então, um exemplo disso é a área de estudo conhecida como a psicanálise, que mexe com a questão do inconsciente. Então, só para a gente finalizar agora, ó, né? Quando a gente tem pessoas que utilizam o irracional para explicar certos fenômenos e outras que se restringem ao racional, é que a gente fica meio perdido, né? Quem que está certo nessa história? Então, esse ficar perdido é o sentimento, é aqui que entra Clarice Lispector e os narradores da geração de 45 como um todo. Esse é o narrador de ficar perdido, é o que rege o narrador. E ele não tem mais certeza sobre a vida, minha vida agora é um emaranhado de não sei. Então, não sei se visto essa roupa para sair hoje, não sei se atravesso a rua agora ou na faixa de pedestre, não sei se saio desse emprego e mudo minha carreira, ou seja, somos o tempo todo bombardeados com incertezas. E é nessa incerteza que Clarice, né, e outros escritores também depositam as narrativas das mais variadas formas, né, como você conseguiu ter uma ideia aí com Mayara, que ela acabou de falar. E é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Agradeço pela atenção.